News. Olá, eu sou Alessandro Rogério e está começando mais um Hot News Entrevista. Junto comigo, o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Alessandro, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós conversamos com Henrique do Vale, ele que é correspondente internacional da Hot, está em Nova York e vai dar mais detalhes do clima nos Estados Unidos diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Henrique do Vale, obrigado pela participação. Muito prazer estar com vocês hoje aqui, batendo esse papo. Com certeza um dia assim, não diria feliz pra gente, porque toda vez que a gente encara uma guerra, todo mundo fica realmente super preocupado com o que vai acontecer no futuro. E a gente sabe que, na verdade, essa invasão da Rússia na Ucrânia era uma coisa que o governo americano já estava mais ou menos esperando, sempre na esperança de haver uma diplomacia, de conseguir resolver essa questão de uma forma sem nenhum avanço das tropas russas no território da Ucrânia, mas infelizmente a gente acabou aprendendo hoje que a coisa realmente não é assim. E na verdade é o seguinte, a gente sabe que esse conflito entre os dois países vai continuar durante semanas, a não ser que seja até meses, né? Então essa é a perspectiva que a gente aqui nos Estados Unidos está, inclusive, observando isso. E certamente toda vez que a gente tem uma guerra, todo mundo vai ser obrigado a apertar o cinto, com certeza, porque vem aí o aumento da inflação, que a gente já está aqui nos Estados Unidos atingindo o índice de 40, não, acho que é o maior índice em 40 anos. Então o americano não está muito acostumado com essa história de ir no supermercado e uma semana custa uma coisa, vai na semana seguinte está um pouco mais caro. É o tipo da coisa que o americano nunca passou por isso, como a gente que é brasileiro já passou por isso várias vezes, e é uma coisa que, na verdade, os americanos vão ter que se preparar para isso, né? Então, assim, é um movimento delicado agora aqui no país, mas é que eu falei, a gente vai ter que agora segurar um pouco, porque a gente vai ver o aumento das coisas por aqui também aumentarem, não somente aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, como também no mundo inteiro. Aumento do preço da gasolina, o preço da comida, o preço do transporte, enfim, é bom a gente estar preparado para essa avalanche de coisas que com certeza vão acontecer nessas próximas semanas. E antes de iniciarmos a entrevista, o Hot News tem o oferecimento do Ike Fome. Sempre chega aquela hora da fome. Tá com fome? Bateu a fome? Tá na hora de pedir o seu Ike Fome. Frigol, é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito. E-commerce para empresas, acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve é o supermercado da família feliz. LPNet, com a LPNet você tem 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90. Assine e ganhe a instalação. Quem tem LPNet tem sempre mais. Feijão Birama, conheça a nova embalagem. Mais modernidade para um produto cheio de história e tradição. Ao ir ao mercado, prefira Feijão Birama. Cicobi Crediacilpa, pague o seu IPVA, o licenciamento e algum outro débito do seu veículo parcelado em até 12 vezes com o Cicobi Crediacilpa. TOTUS Oeste, com as tecnologias da TOTUS tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista, cuidar de você? Esse é o plano. Isilor, energia e alimentos. Para a gente começar essa entrevista, né, o presidente americano Joe Biden fez um pronunciamento agora há pouco à nação americana, falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Qual foi a repercussão desse pronunciamento? O que você sentiu aí dos americanos? Pois é, durante o pronunciamento dele, logo após os minutos, né, que o presidente Biden acabou falando ao povo americano, basicamente o que ele disse é que a invasão da Rússia na Ucrânia é uma coisa que não é uma guerra feita pelo Putin. É uma guerra que, na verdade, vai de encontro a qualquer recomendação da ONU. É uma coisa que, na verdade, a Rússia vai ter que pagar as consequências por isso. Ele, inclusive, durante esse pronunciamento, falou que os Estados Unidos vão implementar fortes sanções econômicas. Disse que, na verdade, os Estados Unidos não irá atacar de forma nenhuma a Rússia. Disse que vai apoiar os países da OTAN com o que precisar
né, em termos de soldados, o que precisar em termos de armamentos e tudo. Mas ele acabou assegurando, inclusive o povo americano, que os Estados Unidos não irão entrar em mais uma nova guerra. Vai ser uma assistência, porque na verdade essa guerra é entre a Ucrânia, que não faz parte a aliança da OTAN, e a Rússia. Então, por causa disso, os Estados Unidos não vai se engajar em qualquer conflito militar. Se no caso a Rússia atacar qualquer outro membro da OTAN, aí a coisa é bem diferente. Logo após o pronunciamento do presidente Biden, os jornalistas que estavam inclusive acompanhando o pronunciamento dele na Casa Branca fizeram uma série de perguntas e a gente sentiu esse clima perante os que estavam presentes na Casa Branca, que basicamente o presidente Biden está sendo muito soft, está sendo muito leve, vamos dizer assim, com essas sanções. Os jornalistas estavam esperando que essas sanções fossem implementadas imediatamente de uma forma mais rígida, o que na verdade a impressão que a gente teve é de que isso vai demorar muito tempo para a gente conseguir ver qual que será a consequência para o governo russo. Logicamente, lembrando que hoje as pessoas na Ucrânia foram obrigadas a permanecer nas estações do metrô, muitas delas possuem carros, mas foram obrigadas a ficar dentro do metrô, porque mesmo que eles saiam de carros, eles não sabem para onde ir, porque as tropas da Rússia estão na divisa de todo o país. Não é somente na região, vamos dizer, da capital, Kiev. É uma coisa que está sendo, assim, essa invasão é uma invasão do país inteiro, não é somente numa região. Então, baseado nesse tipo de comportamento das tropas russas, a resposta que os americanos estavam esperando do presidente era de uma resposta mais firme, o que na verdade aparentemente não foi. Vamos esperar para ver o que vem amanhã ou até hoje à noite, porque existe a possibilidade de uma reunião do presidente Biden com os membros do G7 para ver quais serão as sanções mais importantes que serão feitas. O que a gente sabe é, na verdade, que vários bancos, né, os 4 principais bancos da Rússia serão congelados, ou seja, não haverá possibilidade de haver qualquer tipo de transação econômica com esses 4 bancos, mas o que a gente tem que prestar muita atenção, na verdade, é a ligação do presidente Vladimir Putin com a oligarquia russa, que são famílias extremamente ricas que basicamente acabam monitorando e manipulando o governo russo, né? Então, essas pessoas, lembrando, até a gente pode até citar um nome, que é o presidente, o dono do time de futebol do Chelsea, é um russo bilionário. A sua família, inclusive filhos, vivem na Europa, vivem aqui nos Estados Unidos. Muitos dessas famílias milionárias têm casas fora no Ocidente, têm filhos fazendo faculdade nos Estados Unidos e na Europa também. É justamente essas famílias que a preocupação é com elas, porque elas acabam tendo uma grande influência na atitude do presidente Vladimir Putin. E se, na verdade, essas famílias começarem a sofrer as consequências dessa invasão, certamente haverá uma pressão muito grande em cima do presidente. E, por enquanto, a gente não viu acontecer absolutamente nada com essas famílias. Então, a gente está esperando, na verdade, ver quais serão essas sanções mais fortes, para que a gente possa medir o termômetro aí e ver o que o presidente Vladimir Putin vai fazer. Se ele vai parar com essa invasão militar, se haverá necessidade de voltar à mesa e conversar de uma forma mais diplomática, porque agora não existe nenhum clima para nenhum acordo nem nada. É uma coisa que está na cabeça do presidente Vladimir Putin, de tomar todo o país, tirar o presidente da Ucrânia do poder e anexar a Ucrânia, de forma com que, segundo o presidente Putin, a Ucrânia nunca deveria ter se tornado um país independente.
né? Ele, inclusive, no seu pronunciamento no início da semana, disse que ele foi completamente contra isso e veio de frente, né? Inclusive com o ex-líder soviético, o Nikita Khrushchev, e, enfim, sendo que naquela época ele acabou permitindo, né, a própria identidade da Ucrânia e fazendo com que a Ucrânia se tornasse um país independente. Então, basicamente é isso aí. A gente não está achando muito que o presidente Biden cumpriu a sua função de colocar o Putin na parede. Henrique, é fato dizer então que os americanos gostariam de uma posição mais forte do presidente americano diante da situação? E qual seria essa posição que os americanos gostariam, Henrique? Pois é, a posição que os americanos gostariam nesse presente momento é de sanções extremamente fortes, incluindo o que a gente chama de asset aqui, que seria as contas do próprio presidente Putin. Porque lembre-se você que o presidente Putin tem muito dinheiro também, né? Então, quer dizer, seria no caso de fechar a forma do presidente Putin também circular o seu próprio dinheiro particular, assim como dessas famílias extremamente ricas que a gente considera como sendo as oligarquias russas. Se no caso a gente conseguir, se o governo americano conseguir fechar a torneira para esse grupo seleto dentro da Rússia, haverá uma pressão muito maior dessas famílias em cima do presidente Putin para que ele sente à mesa e comece a conversar com os países da OTAN. O que o presidente Putin quer, na verdade, é fazer com que a Ucrânia não faça parte dos países da OTAN. Por que a OTAN foi, inclusive, criada? Ela foi criada justamente para defender os países do Ocidente e impedir que o governo russo começasse a se expandir em direção à Europa Ocidental. E uma vez que a Ucrânia ela faz divisa com a Polônia e com a Hungria e está pertíssimo dos outros países da Europa, ela se tornando um país, ou melhor, um membro da OTAN, certamente aí as tropas americanas poderiam se infiltrar e ficar na Ucrânia e, de certa forma, segurar qualquer movimentação russa dentro do continente para que não chegue mais perto dos países ocidentais. Então, basicamente, é isso daí. Os americanos querem que essas famílias ricas e o Putin não tenham acesso ao dinheiro. A gente sabe, inclusive, que essas famílias bilionárias têm muito dinheiro, apartamentos aqui em Nova York, iates gigantes, time de futebol. Quer dizer, é um absurdo, um absurdo. Tanto é que você vai em Miami, o que você vê de gente, a comunidade russa lá em Miami é enorme. E todo mundo andando de Mercedes, Rolls Royce, você vê para lá e para cá, você vai naqueles shoppings caros de Miami, no Aventura Mall, você só vê esses bilionários circulando por lá. Há um respeito dos Estados Unidos diante do poderio bélico russo, Henrique, e vice-versa? Com certeza, existe um respeito mútuo porque a capacidade bélica dos russos é muito grande. Tanto é que não dá nem para comparar entre as Forças Armadas russas e as Forças Armadas da Ucrânia. É uma briga que não tem nem conversa. É um negócio tão grande perto de um do outro que exatamente é uma coisa que não tem nem proporção. E certamente os americanos sabem disso. O poderio bélico dos americanos ainda é maior do que o russo, mas com certeza o estrago, se acontecer um conflito entre os dois países, é uma coisa que ninguém quer, né? E é por isso que a gente está vendo aí a vontade, né, dos países da OTAN de sentar com o presidente Putin de uma forma diplomática. O fato é que essa invasão do país já estava programada na cabeça dele. Essa história já vem de anos. Lembre-se você que a Ucrânia foi invadida em 2014. Na verdade, a Rússia invadiu a Crimeia, que é uma região também russa. Ou seja, a Rússia, durante praticamente esses 20 anos que o Putin já está no poder, entrou em 5 guerras. E nas 5 guerras que ele entrou, ele venceu todas. Então, ele não estava muito preocupado
de entrar nessa quinta guerra se ele não tivesse certeza que ele iria vencer isso. E é justamente isso que está acontecendo. Quer dizer, essa bola já havia sido cantada lá atrás, mas os americanos e os países ocidentais achavam que haveria a possibilidade de uma diplomacia com o presidente russo, o que na verdade não vai acontecer. E outro detalhe muito importante também para todo mundo que está nos ouvindo agora aqui entender, é que o presidente Putin vem de uma região predominantemente onde houveram os czares russos, né? Então o que acontece? É aquela atitude totalmente dominante dos czares. Então a mentalidade do Putin vem assim, lembrando que ele foi ex-agente da KGB. Então, quer dizer, ele já foi criado com esse tipo de raciocínio, né? E a vontade, certamente, dele é fazer com que ele consiga retomar as regiões que já foram da Rússia na época da União Soviética, depois houve desmembramento. Ele quer fazer com que o que tinha no passado volte a ser deles novamente aqui no presente. Henrique, qual é a percepção dos Estados Unidos sobre o posicionamento dos países da coalizão? Pois é, existe uma união muito forte dos Estados Unidos com os países pertencentes à OTAN. E o próprio Biden não acreditava muito que essa união desses países estava do jeito que está. E ele está vendo, com certeza, que a coisa pode engrossar para o lado dele, né? A gente está vendo, inclusive, como eu falei, a movimentação muito grande dos Estados Unidos perto da fronteira, já está mandando 7 mil soldados americanos para a região norte, ali perto da Polônia. Enfim, a gente está vendo essa movimentação muito grande desses países, né? Principalmente das tropas americanas, mas é uma coisa que graças a Deus, pelo menos estão muito juntos. Lembrando, inclusive, que a própria Alemanha, no início desse confronto, resolveu fechar, vamos dizer assim, a torneira de um gasoduto que sai da Rússia diretamente para a Alemanha. Isso vale 50% da renda da Rússia com relação ao gás e o petróleo. Então, esse gasoduto que está, no caso, sendo construído, mas que precisa da mão da Alemanha para que ele continue funcionando, foi suspenso pelo governo da Alemanha. Então, o que acontece? O Putin, já sabendo que haveria a possibilidade disso acontecer, o que ele fez? Ele acabou resgatando muito dinheiro em cash mesmo. Então, o país hoje tem muita reserva em cash, em dinheiro, né? Justamente para poder aguentar essas sanções econômicas que estão agora sendo autorizadas. Mas como você me perguntou, se existe uma coalizão muito forte com relação aos países do Ocidente, com certeza. Nessa história toda, a Rússia está completamente isolada. Agora vamos ver se a China não resolve apoiar a Rússia também, né? Henrique, a percepção que se tem é que o posicionamento, as sanções ali dos países da Europa talvez tenham sido mais fortes do que as sanções anunciadas pelo governo americano. Você acredita que esse posicionamento um pouco diferente, né, entre esses países da Europa, membros da OTAN, e os Estados Unidos, pode expor uma diferença, né, entre os próprios ali, que antes a gente não percebia, não era perceptível? Sem dúvida. Na verdade, é o que eu falei, existe uma pressão muito grande até da mídia americana, e quando eu digo a mídia americana, eu digo a mídia que é da extrema direita e também da extrema esquerda. A extrema direita, ela é uma mídia que apoia muito a posição da parte republicana, e tudo que o presidente Biden faz, ele é certamente criticado pela mídia da direita. E a mídia da esquerda apoia praticamente tudo o que o Biden faz. Quando, na época, o ex-presidente Trump era o presidente, era exatamente o oposto. Mas dessa vez a gente está vendo tanto a mídia que apoia os republicanos da direita e que apoia os democratas da esquerda, as duas mídias estão, de uma certa forma, no mesmo caminho, né? Criticando e exigindo que o governo Biden
imponha sanções mais fortes, mais severas para o governo da Rússia. E isso não digo que não vai acontecer, porque eu sei que, na verdade, hoje à noite, a gente vai ver o que vai acontecer. Existe a possibilidade de uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, que pode acontecer inclusive hoje, e que isso será discutido com certeza. Então, é aquilo que eu falei, a gente acompanhando por aqui, está sentindo que a posição do Biden não está sendo uma posição assim de causar medo no Putin. Eu já acho o seguinte, que apesar da loucura total do Trump, ele pensaria 2 vezes em fazer o que ele fez hoje, né? Muitas coisas eu não concordo com a atitude do ex-presidente Donald Trump, mas a gente não pode negar que o cara realmente era bem assim, eu diria até maluco com as coisas que ele falava para a imprensa. Então, pelo fato dele ser um cara totalmente assim, difícil da gente prever, eu tenho certeza que talvez o Putin não estivesse fazendo isso se fosse o Trump no governo. Posso até estar errado, mas o fato é que o posicionamento do Biden com relação a isso está causando uma certa crítica para ele. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Lembre-se você que no final do ano passado, a gente acompanhou a saída caótica das tropas do Afeganistão e o Biden foi severamente criticado por causa disso. Ele resolveu tirar as tropas militares do Afeganistão antes dos cidadãos e dos civis que estavam trabalhando no país. E não pode acontecer esse negócio. Tem que ser o oposto. Saem os civis primeiro e depois saem os militares. Henrique, o sentimento aí é de que essas novas sanções devem fazer efeito. O americano acha que para quando, se houver? Pois é, a gente está esperando isso, né? O americano queria que começasse isso já, tanto é que durante a entrevista dos jornalistas das mídias por aqui com o presidente Biden, ele acabou não respondendo uma série de perguntas, porque com certeza o povo americano gostaria que essas sanções fossem realizadas o mais rápido possível, porque, como eu disse, se essa guerra continuar por muito tempo, todo o cenário econômico fica desestabilizado. Então a gente vai ver a queda da bolsa, as pessoas agora estão investindo mais no ouro, existe o fato do preço da gasolina subindo o preço da gasolina, associado à pandemia, que a gente está vendo a falta de uma série de matéria-prima por causa do transporte, as pessoas não querem mais trabalhar full time, os motoristas principalmente não querem ficar na estrada o tempo todo, quer ficar mais perto da família, e falta de material, aquela coisa toda. Isso vai ser mais um agravante do problema que a gente está tendo no dia a dia. Então, só para você ter uma ideia, se eu quiser fazer uma obra na minha casa, não tem material. Você vai em qualquer loja de material aqui, você não consegue achar material. Eu tenho que trocar uma geladeira aqui na minha casa, uma geladeira que eu tenho não está funcionando 100%. Eu fui na loja comprar uma geladeira. Cheguei na loja, falei pro cara, olha, é o seguinte, eu tô querendo comprar uma geladeira. Mas é o seguinte, a gente só vai conseguir entregar essa geladeira, sabe quando? Adivinha? Julho, não tem geladeira. Você vai querer, por exemplo, comprar um carro agora, você chega, primeiro que os carros estão sendo vendidos com ágio de 10%, 20%. Então você chega lá para comprar um carro agora, ou fazer um leasing de um carro, não tem. Você é obrigado a pagar 20% de acréscimo do valor do leasing para você ter um carro. Sendo que você não sai da concessionária com o seu carro agora. Você vai ter que esperar 1, 2, 3 meses até você conseguir achar um carro. Os carros usados estão super valorizados. Você vai, por exemplo, fazer uma viagem para Miami e você fala, bom, vou ficar num hotel e tal e vou alugar um carro. Os aluguéis dos carros estão com 40% acima do preço normal. Se for alugar um carro em Miami, você vai pagar cerca de 70 a 80 dólares por dia. Então, quer dizer, tudo isso o americano não quer saber. O americano está pronto para viajar depois dessa pandemia, o americano está pronto para gastar dinheiro, e agora com essa guerra fica difícil do americano começar a se programar. Por quê? Vai subir o preço da passagem de avião, vai subir o preço do aluguel, vai subir o preço do hotel, vai subir o preço da comida que você come no restaurante. Tudo está subindo.
Então, quer dizer, se você fez um planejamento para você sair de férias nesse ano, já esperando que a pandemia iria acabar, ou não digo acabar, mas os casos do Covid estão baixando aqui na nossa região. Então as coisas estão começando a voltar, vamos dizer assim, de uma forma normal. E vem um negócio desse, o americano fala, peraí, não. Vamos botar ordem na casa, coloca lá o Putin no lugar dele, porque eu quero viajar, eu quero fazer as minhas coisas. Então essa é a cabeça do americano. Quando dói no bolso dele, ele quer que a resolução seja feita imediatamente. Tá certo. Gostaríamos de agradecer a participação de Henrique do Vale aqui no Hot News Entrevista. Muito obrigado, Henrique, e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço e a gente se vê logo mais. Valeu, gente. Nós conversamos hoje no Hot News Entrevista com o correspondente internacional da Hot 107, Henrique do Vale. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Alessandro Rogério, junto com o jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.